Vidas Interligadas. Capítulo 2. Pedro é um menino frágil, cujo seu desenvolvimento vem sendo acompanhado pelo sistema público, onde vem sendo muito bem assessorado. Sua infância vem sendo marcada principalmente pela ausência de atividades físicas, já que não pode praticar muitas delas, por precauções que ainda estão sendo analisadas para uma provável cura. Porém, a preocupação é válida, já que podem trazer consequências desagradáveis, inclusive uma morte precoce. Por isso dói ao ver quando seu pedido é negado para participar de uma simples partida de futebol com os amiguinhos na rua. Seu olhar cabisbaixo apenas acompanha a alegria dos seus amigos jogando. É triste ver. É uma forma muito triste de acompanhar a situação. Uma vez, mesmo orientado pelos pais, se aventurou e foi um caos só. Mesmo escolhendo jogar no gol, onde teoricamente há menos desgaste físico, ele sucumbiu depois de alguns minutos, assustando a todos os garotos que ali estavam. Um deles, em seguida, atravessou a rua e passou a chamar Dona Francisca, que estava fazendo almoço naquele momento. Imediatamente, ela foi até o local, vendo seu filho desacordado, e antes mesmo de tomar qualquer atitude para acudir ao pequeno Pedro, este começa a ter sua consciência de volta, até mesmo querendo prosseguir jogando, sem ter a mínima noção do que teria acontecido. O garoto realmente parecia estar melhor. Mesmo assim, sua mãe ordenou que ele voltasse para casa com ela. Pensou em chamar o João para que levasse o menino ao médico. Contudo, achou melhor apenas ficar observando, pois o moleque, apesar de tudo, parecia estar bem mesmo. Além do mais, era domingo, e seu marido havia prometido a um cliente que entregaria o seu carro na segunda, logo de manhãzinha. Assim, não havendo outra alternativa a não ser trabalhar no domingo mesmo, em sua oficina, acompanhado do seu inseparável sócio de bons anos, do qual conheceu no hospital, no dia em que Pedro nasceu. Isso mesmo, seu sócio era Rubens, o homem que foi demitido nesse dia, diante daquela confusão toda. Acabaram se conhecendo melhor, nascendo uma grande amizade e posteriormente surgiu o convite para serem sócios na mecânica, e assim estão até hoje. Nesses 12 anos, este foi o susto mais intenso que Francisca teve com seu filho. Como a tensão já tinha passado, e vendo que o menino realmente estava bem, sentado vendo TV, optou por contar tudo ao seu marido quando ele voltasse do trabalho, para então durante a semana aí sim passassem ao médico, no qual estavam acostumados a fazer consulta. Afinal, ele conhece seu filho e sua situação. Era inverno, uma noite escura e a lua insiste em se esconder entre as nuvens, sempre acompanhada por um vento gelado e impróprio, sendo incapaz de não ser notado por quem se aventurasse a estar nas ruas naquele exato momento. O que não era o caso da família De Luca, que após um grito estrondoso dentro de sua casa, fez com que Rebeca se levantasse imediatamente. Apressada, sai atropelando todos os móveis que estão à sua frente, no caminho até o quarto de William, onde o suposto grito estridente certamente veio, o que se confirmou, pois ali ela estava diante de mais uma crise de dor nas articulações de seu filho, e desta vez era mais agudo. Nem mesmo seu cantarolar, que sempre suavizava, dessa vez não funcionou como normalmente faz, o que vem preocupando, pois vem demorando mais e mais para amenizar a dor. Dor essa que se tornara aviso de que seus movimentos estavam no limite, restringindo cada vez mais sua mobilidade. Donato continuou deitado, apenas pensando, nem mesmo se deslocava como antes, em crises ocasionais. Nessa noite, ele apenas acompanhou o volume da dor de seu filho se dissipando, gradativamente. E como era de se esperar, Rebeca com seu afago amenizou a situação, até mesmo fazia desaparecer a dor em algumas ocasiões, mesmo que momentaneamente, até que a próxima crise aparecesse de surpresa, como já era habitual e angustiante a todos. William, apesar de sua situação, é um garoto surpreendente, vive sorrindo, cativando a todos, ou os poucos que têm contato com ele, por seu jeito meigo e forte de se apresentar. Mesmo que limitado, é um exemplo a todos, que se queixam de seus problemas,
mas vejo nele um poder de superação surpreendente, o qual eleva a moral de qualquer um, principalmente quando há um comparativo, que faz pensar como se lidar sendo como é, já que um sorriso pode vir de onde menos se espera. Donato talvez seja a única pessoa do qual o garoto não conseguia arrancar um só sorriso. Apesar de serem pai e filho, nunca foram tão próximos, a ponto de ficarem míseros 5 minutos a sós, envolvidos em uma conversa formal ou informal. Donato simplesmente arrumava uma desculpa e fugia da situação. O controlador nunca se permitiu entender o que se passa realmente ao seu redor, nem mesmo diante de sua revolta por ter um filho assim. Culpou Deus pela situação, diferente de sua esposa, que pede para este mesmo Deus todas as noites que dê graças e que faça o William melhorar. Toda vez que Donato surpreende sua mulher fazendo esse ritual, é taxativo. Já sai resmungando e gritando para todos que queiram ouvir. Se existe mesmo um Deus, ele é o culpado, por me fornecer uma criança que nem mesmo todo o dinheiro do mundo se pode consertar. Com a cara carrancuda, ainda custa entender como este moleque, que tem vários problemas, ainda assim tem forças para sorrir tanto. São poucos os que têm coragem ou um jeito natural para se envolver com William, sem demonstrar qualquer piedade ao acompanhar sua debilitação. Então, familiares e amigos acham sempre uma desculpa por sua ausência. William sente falta de ter contato com pessoas que não estão no seu cotidiano. Afinal, além de sua inseparável mãe, ele interage com os empregados e sua professora, o que é pouco para quem gosta de ter contato com pessoas. Se inscreva, deixe seu like, pois é muito importante para que o YouTube recomende o canal a quem ainda não nos conhece. E não deixe de comentar, tá bom? Veja também na descrição abaixo o link de um método que vem ajudando várias pessoas a ter uma renda extra. Até a próxima, aqui no Achei a História.